41:10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Louvado seja Deus. Adore o Senhor juntamente conosco. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Oh, aleluia, Deus. Deus de maravilha e de poder. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, meu Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Esta é uma oração e foi um acontecimento, né? Quando os discípulos viram que era Jesus. Mas quando eles viram que Jesus partiu o pão, Jesus já desapareceu, foi embora. Mas eles queriam que ele ficasse. Mas ele não está mais indo embora, agora ele está conosco. Ele não está mais passando na nossa casa, ele habita conosco. E nós louvamos a Deus nesta noite. Já está conosco o nosso querido irmão e amigo Danilo, irmã Betânia. Glória a Deus, louva a Deus. O rapaz Danilinho, né? Muito bem, graças a Deus. E não precisa nem apresentar Danilo, ele já é apresentado, glória a Deus. A igreja está feliz, como é que vamos dizer? Glória a Deus, graças a Deus, que estamos aqui nesta noite, neste culto de adoração. Vamos louvar o Senhor, né?
Faz tempo que tu não canta, né? Aí se não cantasse ainda. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um louvor. Glória a Deus. Ainda temos tempo para isso. Louvai a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus. Senhoras e irmãos, com a paz do Senhor. Peço que os irmãos me ajudem. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Glória, glória a Deus. Você diz assim ao Senhor. Está conosco também irmão Paulo, irmão Auricélio, ali de Santa Maria. Cadê? Amém, meus irmãos. A igreja quer dar saudação, como é que vamos dizer? Glória a Deus, e leve a sua vitória. Vitória Jesus tem para dar. Vamos estar ouvindo. Danilo só tem, eu acho, só um canto que ele chega assim, que ele não prega na sexta-feira, que é na central, né? Que o pastor sempre prega. Mas em qualquer outra igreja, seja aqui da capital, do interior, irmãos, e todos os pastores que a gente conhece, só tem um jeito, ele falar e a gente ouvir ele falar. Quando eu era pastor dele, é lógico que eu falava na quinta-feira, ele sentava para ouvir, né? Mas, uma vez ou outra, ele estando aqui, nós temos muito prazer de ouvi-lo trazendo o ensino da palavra do Senhor. Visto que ele é um professor, já é culto e doutrina, ele vai trazer a palavra ministrada. Quantos vão orar por ele? Amém. Então dá certo agora. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a gentileza das palavras do pastor José Nildo, mas como diz o nosso pastor do vizinho estado da Paraíba, o pastor José Carlos de Lima, nessas coisas todas não, viu, irmão? Não vão na conversa dele, não. Eu louvo a Deus por estar mais uma vez com os irmãos e agradeço a confiança do pastor Nildo, se tratando hoje do culto de ensino, culto de doutrina,
culto de instrução, como diziam os mais antigos, o ensino da palavra de Deus, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite acerca da doutrina do pecado. Não combinei nada com o pastor Nildo, não sabia nem que ia falar. Mas eu gostaria de trazer esse assunto nessa noite com os amados irmãos. A doutrina do pecado é uma das principais doutrinas da Bíblia. A Bíblia é um livro de doutrinas. Alguém fez uma catalogação de 53 doutrinas da Bíblia. É muita doutrina, né? Dá para ter cada culto de doutrina, já que são 52 semanas no ano. Mas eu ainda tenho por mim que a Bíblia não contém somente estas. Porque a palavra doutrina é ensino, instrução. Então, tudo aquilo que é ensino da palavra de Deus se constitui numa doutrina. E alguém até costuma dividir esse conjunto de doutrinas da Bíblia em 3 grupos. As doutrinas principais também são chamadas de doutrinas fundamentais. São aquelas doutrinas da base, do alicerce. As doutrinas secundárias e as doutrinas práticas, ou doutrinas vivenciais. Então, primeiro grupo, doutrinas principais. Segundo grupo, as doutrinas secundárias. Terceiro grupo, as doutrinas práticas ou vivenciais. Vamos entender cada uma delas. Quais são as doutrinas práticas? Vamos começar pelo terceiro grupo. Doutrinas práticas são aqueles ensinamentos da Escritura que nos mandam fazer alguma coisa. Como, por exemplo, a doutrina da assistência social, socorrer os necessitados, dar pão ao que tem fome e matar a sede do sedento. Esse é um ensinamento da Escritura, mas que ele se concretiza na nossa prática de vida. A doutrina do perdão. Não adianta a pessoa conhecer tudo o que é perdão, os tipos de perdão, a classificação do perdão, se a pessoa não perdoar. Adianta alguma coisa? Porque é uma doutrina prática, ou também chamada de doutrina vivencial. É aquele ensino da Escritura que precisa aparecer na conduta cristã, no nosso comportamento. Então, são exemplos de doutrinas práticas. A doutrina do amor, a doutrina do perdão, a doutrina do casamento, o papel do marido, o papel da esposa, a doutrina da educação dos filhos, a doutrina da mordomia cristã, da contribuição, da administração do nosso dinheiro, do nosso tempo, das nossas habilidades, ou nossos talentos. Todas essas doutrinas que eu estou mencionando, elas são doutrinas de caráter prático ou vivencial. Não adianta somente você ouvir, aprender, memorizar, você precisa praticar. As doutrinas principais, que também são chamadas de doutrinas fundamentais, são em número de 10. São 10 doutrinas básicas da fé cristã. Se alguém adquirir um livro numa livraria evangélica chamado Teologia Sistemática, há várias teologias sistemáticas. Essa obra vai trazer 10 capítulos, cada capítulo tratando de uma doutrina principal. E eu acredito que é importante a gente saber quais são as doutrinas principais, né? E nós vamos aprender. Nessa noite, todo mundo vai sair sabendo dizer as 10 doutrinas principais. Amém? Amém? É muito fácil, apesar do número ser grande, mas eu vou ensinar vocês vão sair sabendo dizer as 10. Então, vamos conhecê-las. Primeiro, número 1, a doutrina de Deus. O que a Bíblia diz sobre Deus. Quem é Deus? Quais são os nomes de Deus? Né? Então, a doutrina de Deus. Número 2, a doutrina de Cristo. Número 3, a doutrina do Espírito Santo. Então, as 3 primeiras. Observe que tem uma dica aqui, muito fácil. Se você lembrar da Santíssima Trindade,
você já sabe dizer as 3 primeiras doutrinas básicas na sequência: Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É fácil, não é? Número 4, a doutrina dos anjos. O que a Bíblia diz sobre os anjos? Quem são os anjos? Qual a sua natureza? O que é que eles fazem? Qual é o seu trabalho? O seu ministério? As informações da Escritura acerca dos seres celestiais. Número 5, a doutrina do homem. A origem do homem, quem é o homem, o destino do homem, a sua natureza, a sua composição, corpo, alma e espírito. Então, aquilo que a Bíblia diz sobre o homem. Então, nós já temos 5 doutrinas, metade. Agora, levante sua mão assim, como a minha está levantada. Decline o polegar assim, meio para baixo. Fica os 4 dedos para cima e o polegar para baixo. Olhe bem para a sua mão. Quantos dedos apontam para o céu, para o alto? 4. Quantos dedos apontam para a terra, para baixo? Pronto. É porque dessas 5 doutrinas, 4 falam de pessoas do céu e uma fala daqui da terra. Quem são as 4 pessoas do céu? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos. São seres celestiais. Pronto. Quem é a pessoa principal aqui na terra? O homem, a obra-prima da criação de Deus. Então, olha, ajuda você a lembrar. Você bota a mão assim e você lembra. São 4 lá de cima. Quem são os 4 lá de riba? Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos. E aqui embaixo quem é? O homem. Somos nós. Pronto, vocês já sabem metade das doutrinas principais. As 5. Agora, paramos no homem. Quando a gente fala de homem, homem aqui não o sexo masculino, o gênero masculino, mas o homem, o ser humano, a espécie humana, a obra-prima da criação de Deus. Quando a gente fala no homem, não tem para onde correr. A gente vai se lembrar de um grande problema e de uma grande solução. Qual é o grande problema do homem? O pecado. E a grande solução? A salvação. Pronto. Já lembramos da 6ª e da 7ª doutrina. Chegou no homem, você vai lembrar de 2 coisas: pecado e salvação. Pronto, já vamos em 7 doutrinas. Agora, onde é que nós tomamos conhecimento das boas novas de salvação? Qual é o livro que nos informa acerca da mensagem, do desejo salvador de Deus para a humanidade? É este livro chamado Bíblia Sagrada. Então, nós lembramos da 8ª doutrina, a doutrina das Escrituras. O que a Bíblia diz a respeito dela própria, a autoridade da Bíblia, a origem da Bíblia, a inspiração da Bíblia, sua inerrância, sua infalibilidade, seu caráter profético, seu aspecto prático, normativo para a conduta do homem aqui na terra. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do fabricante. Quando você compra um eletrodoméstico, acompanha um manual do fabricante. Se você seguir as orientações do manual, fizer a instalação, o manuseio, a manutenção, a limpeza, tudo conforme o manual do fabricante orienta, você vai prolongar o custo-benefício daquele eletrodoméstico. Agora, se você desprezar o manual do fabricante, eu tenho uma cunhada que ela comprou, o sonho dela era comprar uma televisão daquelas fininhas, bem magrinha, né? Aquelas que não tinha aquele tubo de imagem atrás. Aí ela comprou a primeira TV de LED, botou em casa. Aí a tela estava manchada, ela foi limpar com Veja, um produto abrasivo. A tela da TV engiou todinha, pronto. Ela perdeu a TV, nem aproveitou. Porque não observou o manual do fabricante, que ia dizer o que é que podia passar na tela da televisão. Assim são as pessoas. A Bíblia é o manual do fabricante, do Criador, que é Deus. Quem segue as orientações da Bíblia, vive melhor, vive mais, vai para o céu, tem vida eterna.
Agora, quem despreza o manual do fabricante e diz, deixa que eu sei viver, deixa que eu sei fazer, a vida é minha, eu faço o que quero, do jeito que eu quero, aí queima, danifica, quebra a cara, se perde, se desmantela e sofre prejuízo. Então, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação e a doutrina das Escrituras. Faltam duas. Agora me respondam, a uma só voz. Quando o homem é salvo do pecado pelo conhecimento das Escrituras, ele passa a fazer parte da igreja. Só um respondeu aqui atrás. Nós passamos a fazer parte da igreja, a família de Deus na terra. O rebanho do sumo pastor, a coluna e firmeza da verdade, a noiva de Cristo, o edifício e lavoura de Deus. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele próprio, Cristo, nosso Senhor. Então a nona doutrina é a doutrina da igreja, o que a Bíblia diz a respeito da igreja. E a 10ª e última doutrina principal, do grupo das doutrinas principais, é a doutrina dos acontecimentos finais ou das últimas coisas, chamada de escatologia, porque o termo escatos quer dizer fim, a doutrina do fim ou dos eventos futuros ou dos eventos finais. E a igreja está aguardando os acontecimentos finais. Dentre eles, principalmente, o arrebatamento da igreja. Então, a doutrina das últimas coisas encerra o conjunto das doutrinas principais. O terceiro grupo das doutrinas são as doutrinas secundárias. Sim, faltou fazer o teste, né? Eu tenho que fazer o teste para ver se todo mundo aprendeu mesmo, né? Lembra das dicas. A Trindade, você lembra das 3. 4 pessoas do céu e uma da terra, você chega até a 5ª doutrina. Aí, parando no homem, você vai lembrar de 2 coisas, um problema e uma solução. Pecado e salvação. Aí lembra de 7. O conhecimento acerca da salvação nós temos nas Escrituras. Aí lembra da 8ª. Aí depois que o homem conhece a palavra de Deus e é salvo do pecado, ele passa a fazer parte da igreja, a 9ª. E a igreja aguarda os acontecimentos finais, é a última. Então eu vou dizer só o número e vocês vão dizendo Deus, tá? Então vamos lá. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10ª. Parece que aprenderam mesmo, pastor. Ele chegou nas escrituras, começou a ficar mais fraco e tudo, né? Mas olha aí, não é fácil? É fácil. Essas são as 10 doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos tratar específica. Sim, faltou falar das doutrinas secundárias. As doutrinas secundárias, elas são assim chamadas porque elas são desdobramentos, subtópicos, subdivisões de cada uma das 10 que nós acabamos de aprender, das doutrinas principais. Não é porque elas sejam doutrinas inferiores, doutrina de segunda categoria, de menor valor, nada disso. É porque cada uma dessas 10 que nós citamos, elas se subdividem em mais 4, 5, 7, 10, 12 outras doutrinas. Então, por exemplo, a doutrina do Espírito Santo. Dentro dela, você tem a doutrina da personalidade do Espírito. O Espírito é uma pessoa. Você tem a doutrina da divindade. O Espírito Santo é Deus. Você tem a doutrina da obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo faz na vida do crente? Aí você tem a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina dos dons espirituais, a doutrina do fruto do Espírito. Tudo isso, as manifestações espirituais, tudo isso são doutrinas secundárias, porque elas pertencem à doutrina principal do Espírito Santo. Na doutrina da igreja,
Você tem a doutrina das ordenanças de Cristo à sua igreja. São duas: o batismo e a santa ceia do Senhor. Então tem a doutrina do batismo em águas, tem a doutrina da santa ceia, tem a doutrina da missão da igreja, o trabalho da igreja aqui na terra. Então essas são também doutrinas secundárias. Na escatologia, na doutrina do fim, você tem a doutrina do arrebatamento, a doutrina do anticristo, a doutrina do céu, a doutrina do inferno, a doutrina os sinais da vinda de Cristo, a doutrina da vinda triunfante ou da vinda em glória, a doutrina da grande tribulação, a doutrina da batalha do Armagedon, a doutrina do milênio, a doutrina do grande trono branco ou o juízo, a doutrina das bodas do Cordeiro ou a doutrina do tribunal de Cristo, das recompensas, dos galardões. Então, só a escatologia são 10 ou 12 outras doutrinas. Então, essas são as doutrinas secundárias, ok? Mas vamos falar um pouco mais detidamente a respeito da doutrina do pecado. O que a Bíblia nos ensina acerca do pecado? Eu gostaria de ler inicialmente 2 passagens da Sagrada Escritura com os irmãos, ambas no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53. Isaías 53, o capítulo do servo sofredor. O versículo 5. Todos encontraram? Amém. Isaías 53, 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Observe atentamente. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ler novamente. Esse versículo, ele possui 4 versos, 4 afirmações. Versos não são necessariamente os versículos. O versículo é um só, o 5. Mas o versículo 5, ele está subdividido em 4 afirmações. Primeira afirmação: ele foi ferido pelas nossas. Segunda afirmação: ele foi moído pelas nossas. Terceira afirmação: o castigo que nos traz a paz estava. E quarta e última afirmação: pelas pisaduras dele nós fomos. Então, para a gente esmiuçar esse versículo, que às vezes a gente lê apressadamente, mas ele tem essas 4 afirmações. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, ele foi castigado para nos trazer a paz, e ele foi pisado para que nós fôssemos sarados. Essas 4 partes desse versículo. Agora, não tire os olhos do versículo 5, eu gostaria que você observasse. Esse versículo, ele tem 3 grandes verdades. Ele está dividido em 4 afirmações, mas ele possui 3 grandes verdades. A primeira grande verdade desse versículo é: os sofrimentos que sobrevieram sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira grande verdade. Cristo Jesus, nosso Senhor, sofreu. Essa é a primeira grande verdade. Observe isso no versículo, diz: ele foi ferido, ele foi moído, ele foi castigado e ele foi pisado. Olha aí, ferido, moído, castigado e pisado. Essas 4 palavras, elas apontam para uma única verdade:
Cristo Jesus sofreu. Ele sofreu. Ele foi ferido. Ele foi moído. Ele foi castigado. E ele foi pisado. É para a gente dar um glória a Jesus para cada afirmação dessa. Ele foi ferido. Ele foi moído. E parece que o termo moído dói mais do que ferido. Ele foi castigado. E ele foi pisado. Ele sofreu. Mas o versículo traz uma segunda grande verdade. Não tire os seus olhos do versículo 5. Qual é a segunda grande verdade desse versículo? Porque que ele sofreu. Qual foi a causa dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Há pessoas que sofrem e você até se compadece do sofrimento delas. Mas quando você procura a causa daquele sofrimento, você vai encontrar nas atitudes. Você vai perceber que o sofrimento é consequência da própria pessoa. Os que estão presos, detidos, privados de liberdade, às vezes em situações insalubres, sem poder se comunicar, sem poder ir aonde quer, sem poder ver quem quer, privados do aconchego do lar, é um sofrimento terrível. Sobre ameaças no meio de outros criminosos, aí você diz, é muito sofrimento. Por que essas pessoas estão sofrendo? Qual é a causa do sofrimento delas? Elas estão colhendo as consequências dos seus atos. Agora aqui é diferente. A segunda verdade do versículo diz que a causa do sofrimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, foram as nossas transgressões, foram as nossas iniquidades. Então aqui o pecado aparece representado nessas duas palavras, transgressões e iniquidades. Então, mas não foram as transgressões dele, foram as nossas. Não foram as iniquidades praticadas por ele, foram as minhas. Ele sofreu pelas nossas transgressões. Ele foi moído por causa das minhas iniquidades. E há uma terceira grande verdade neste versículo. Qual é a primeira grande verdade? Cristo sofreu. A segunda grande verdade, ele sofreu por causa dos nossos pecados. E a terceira grande verdade do versículo é que aquele sofrimento de Cristo Jesus, aquelas feridas, aquele ser moído, aquele castigo, aquelas pisaduras, produziram um efeito. Os efeitos do sofrimento de Cristo. Ele foi castigado sim, mas aquele castigo que caiu sobre ele trouxe-nos como efeito a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É interessante porque aqui há uma figura de linguagem inserida no meio desse versículo, que é a personificação. Os mais antigos, assim como eu e a irmã Débora, estudamos que era prosopopeia. Alguém já ouviu falar nesse termo? Prosopopeia. Mas prosopopeia é personificação. Vamos ficar com personificação, que é um termo mais atual. Deriva de persona, do latim, de onde vem a palavra portuguesa pessoa ou personalidade. Personificar, portanto, é atribuir a algo características de uma pessoa. Então esse pedestal ou esse microfone, então quando eu digo, esse microfone é uma bênção, esse microfone trabalha incansavelmente, eu estou personificando o microfone, porque trabalhar é característica de uma pessoa, quem trabalha são pessoas. Então a Bíblia emprega essa figura de linguagem, é uma forma de expressão do texto, que é um recurso literário que aparece muitas vezes na Bíblia. É quando uma coisa que não tem identidade própria, não é dotada de pessoalidade, não tem atributos de personalidade, mas o autor atribui aquilo característica de uma pessoa. Chama-se personificação. Logo no começo da Bíblia,
no capítulo 4, quando Caim mata Abel, Deus vai requerer o sangue de Abel das mãos de seu irmão Caim, e ele diz: onde está teu irmão? E Caim, achando que o seu crime estava abafado, que ninguém sabia do seu homicídio, Caim disse: eu sei lá onde é que anda meu irmão, e eu agora sou babá dele, eu sou pastorador dele. Aí Deus disse: que fizeste? Que foi que você fez, Caim? Eu imagino que nessa hora Caim tremeu da base. Ele deve ter pensado: quem foi que me dedurou? Quem foi que contou ao Criador o meu pecado? Quem foi, como é que chama, quem entrega aí nas facções? X9, é? X9. Quem foi o X9 que me dedurou? Aí olha o que é que Deus diz a Caim: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra que abriu a sua boca para recebê-lo. Eu pergunto, irmão, sangue clama? Sangue fala? Sangue faz denúncia? Sangue registra BO, boletim de ocorrência? Então o que é que nós temos ali? Uma personificação. E quando o escritor da carta aos Hebreus, ele escreve comparando os elementos e personagens da antiga aliança com os elementos e personagens da nova aliança, e ele sempre vai colocar o que é da nova aliança em posição superior ao que é da antiga. Aí ele diz assim, eu não me lembro o capítulo e o versículo, se você lembrar, irmã Débora, me ajuda aí. Ele diz assim: o sangue que fala mais alto. Outra versão diz: o sangue que fala melhor. Eu não sei qual é a versão que é mais gloriosa, o sangue que fala mais alto ou o sangue que fala melhor do que o sangue do justo Abel. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel falou para denunciar. O sangue de Abel falou para entregar o pecador. O sangue de Abel falou para pedir justiça sobre o pecado. O sangue de Abel falou para sentenciar. Mas o sangue de Jesus fala para absolver. O sangue de Jesus fala para limpar o pecador. O sangue de Jesus fala para inocentar. O sangue de Jesus fala para levar o pecador à presença de Deus. Com muita razão o escritor da carta aos Hebreus diz: sangue que fala melhor do que o sangue do justo Abel. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Então, uma personificação, porque sangue não fala. E aqui em Isaías 53, 5, nós também temos uma personificação, porque o texto diz assim: o castigo é uma pessoa? Castigo tem personalidade? Castigo tem identidade pessoal? Não. Então ele diz: o castigo que nos traz a paz. Sabe, irmãos, a imagem aqui, deixa eu usar uma ilustração, é pobre, é simplista, mas o valor é didático, é para a gente compreender. Aqui tem uma bandeja, eu não vou pegar a bandeja, porque outro dia eu derramei água na igreja, mas aqui tem uma bandeja. Aí eu pego essa bandeja e eu vou até o irmão ali, superintendente da escola dominical aqui, servi-lo água. Aí o irmão fala e diz assim: o mordomo que nos traz água. Ou a bandeja que nos trouxe água. Aí eu vou aqui para o outro irmão, aí eu levo café. Aí o irmão diz: o mordomo, a garçonete, o garçom que me traz café. Mas aqui o texto diz: o castigo. Quem nos trouxe foi o castigo. Você só tem paz com Deus porque o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Isso é maravilhoso. Quando a sua consciência, qual um tribunal, quiser lhe condenar, quiser lhe dizer: você não tem mais jeito, você é um perdido, você é uma perdida, você só faz coisa errada, você já caiu tantas vezes, diga para a sua consciência, diga para os seus pensamentos: ei, espera aí, o castigo que estava sobre ele, sabe o que é que ele trouxe para mim? Ele me trouxe a paz.
Satanás é acusador. Ele vai querer mirar na sua mente e dizer: você pecou, você errou, você não tem mais jeito, você entristeceu o Espírito. Aí diga para Satanás também: Satanás, o castigo que recaiu sobre ele me trouxe a paz. E aí Paulo vai escrever a carta aos Romanos e diz: tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi castigado. Amém? Muito bem, então essas três grandes verdades aqui. O sofrimento de Cristo, ele sofreu. Segunda verdade, a causa dos seus sofrimentos, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Terceira grande verdade, os efeitos do sofrimento que recaiu sobre Cristo nos trouxe paz e nós fomos sarados. Agora, rapidamente, porque eu demoro muito e falo demais e administro mal o tempo. Mas rapidamente, no versículo 4, que é o versículo anterior, só para os irmãos entenderem como interpretação bíblica não é tão simples como alguém pensa. No versículo 4 está escrito: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas e as nossas dores, enfermidades e dores, enfermidades e dores. O versículo diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse versículo, ele é mal interpretado e mal utilizado por muitos irmãos. Nós recebemos, especialmente da década de 70 para cá, com o advento da teologia da prosperidade no Brasil, influência oriunda da América do Norte, dos Estados Unidos, muitos pregadores começaram a usar Isaías 53:4 para dizer que crente não pode adoecer, porque Jesus já levou as nossas enfermidades e as nossas dores na cruz do Calvário. Quem já ouviu uma conversa aqui, assim, desse jeito? Levante a mão. Olha aí, muita gente já ouviu. Vai orar. Nós vamos orar para repreender essa enfermidade, porque a Bíblia diz que ela não é sua. A sua, Jesus já levou na cruz do Calvário. E com base nessa interpretação equivocada, alguém sustenta que o crente não adoece, que o crente tem direito a gozar saúde plena. E isso não é verdade, pelo menos à luz da Bíblia, não é verdade. Primeiro porque nós temos muitos servos de Deus na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que adoeceram. Geralmente no Antigo Testamento eles dizem: não, mas é porque foi antes da cruz. Mas no Novo Testamento nós temos Trófimo, que Paulo não pôde acompanhar Paulo na viagem a Mileto, ficou doente. Temos também na carta aos Filipenses Epafrodito, que Paulo diz que quase que ele morre. Nós temos até obreiros doentes. Timóteo era um obreiro valoroso, mas era doente do estômago. Paulo disse: Timóteo, não tomes apenas água, mas usa também de um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Então, crentes podem adoecer, não é? O apóstolo Tiago sabia disso, ele escreveu na sua epístola: está alguém entre vós contente? A igreja é lugar de gente contente. Tem alguém contente aí? Tiago diz: cante louvores. Mas ele falando da mesma igreja, ele diz: está alguém entre vós doente? Então a igreja também é lugar de gente doente. Por quê? Porque nós estamos num corpo corruptível, num corpo mortal, num corpo fraco. Então nós estamos sujeitos ao adoecimento. O crente até não vai adoecer mais, mas a Bíblia pontua isso quando diz: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quando isso que é mortal se revestir
da imortalidade. Então se dirá, tragada foi a morte na vitória. Mas esse dia ainda não chegou. Ainda não chegou. Também não é uma verdade bíblica, porque não é isso que o versículo está dizendo. O versículo não diz que Jesus levou as doenças do mundo todo ou dos crentes na cruz. Você consegue achar a palavra cruz aí no versículo 4? Olhe atentamente a sua Bíblia. Vê se tem a palavra cruz. Aí está dito que Jesus levou na cruz? Não diz. Não diz. Não tem a palavra cruz aí. E sabe por que não tem? Porque esta profecia de Isaías não se cumpriu na cruz. Amém? Mas alguém disse amém meio em dúvida assim, né? Vamos ver onde é que se cumpriu. Abra sua Bíblia, não saia de Isaías 53, você marca aí, mas vamos dar um salto um pouco longo para Mateus, capítulo 8, versículo 14. Mateus, capítulo 8, versículo 14. 8 e 14 de Mateus. Parece que a gente vai falar sobre a doutrina do pecado outro dia, pastor Nildo. Mateus capítulo 8, verso 14. Deixa eu explicar uma coisa a vocês, uma característica do evangelista Mateus. Mateus escreveu para os judeus. Os judeus eram o povo que esperava um Messias, um rei, prometido nas escrituras do Antigo Testamento. E aí Mateus escreve para os judeus para tentar convencê-los que o Messias que eles esperavam era Jesus. Mateus escreve com o propósito de mostrar que as profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem na vida de Jesus. E Mateus trabalha com a seguinte estratégia. Mateus conta um fato, conta uma história da vida de Jesus, e quando ele termina de contar o fato que aconteceu no ministério, na vida do Senhor Jesus, aí ele relaciona esse fato com uma profecia do Antigo Testamento. Geralmente ele faz essa costura entre o que aconteceu e o que estava profetizado através da frase: isto aconteceu para que se cumprisse a profecia. Ou então, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E sabe quantas vezes Mateus vai repetindo essa frase que dá o nó entre o que estava profetizado e o cumprimento na vida de Jesus? Cerca de 60 vezes. Mateus tem 28 capítulos. Se você ler Mateus contando, você vai encontrar 60 vezes alguma coisa acontecendo na vida de Jesus e Mateus dizendo: sabe por que isso aconteceu? É uma profecia que acaba de se cumprir. Sabe por que aconteceu isso na vida dele? Porque já estava predito que seria assim. Sabe por que ele nasceu em Belém da Judeia? Para que se cumprisse o que o profeta disse: e tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor dentre as cidades de Judá, porque é daí, da pequena Belém, que me sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Ele faz isso do anúncio do nascimento de Jesus até a sua crucificação. Quando crucificaram o Senhor Jesus, sortearam as vestes de Jesus. Aí Mateus diz: isto aconteceu para que se cumprisse a profecia: sobre as minhas vestes lançaram sortes. É o meu evangelho preferido, é Mateus. Ele trabalha com o Antigo Testamento, tudo isso para convencer os judeus de que o Messias é Jesus. Agora vamos, Mateus 8, verso 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu quem? Misericórdia. Entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Agora eu me lembrei de uma história que um irmão me contou lá no Rio de Janeiro. Um pregador disse na igreja que os leões não comeram Daniel na cova dos leões porque Daniel era vegetariano. Daniel só comia legumes e água.
Então não havia em Daniel cheiro de carne, porque ele não se contaminou com a comida da mesa do rei. Aí quando os leões cheiraram Daniel, não sentiram o cheiro de carne, por isso não comeram Daniel. E o pastor era muito espirituoso e disse assim para o pregador: você sabe por que Pedro negou a Jesus 3 vezes? Ele disse: sei não. Ele disse: porque Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e curou a velha. Não tinha nada que Jesus curar, ela já estava com o passaporte carimbado. Jesus inventou de entrar ali, tomá-la pela mão e a febre a deixou imediatamente. Aí o pregador disse: mas o senhor está de brincadeira. O pastor disse: estou, mas quem começou a brincar foi você. Com essa conversa que os leões não comeram Daniel porque não tinha cheiro de carne, não é? Então, Jesus chega na casa da sogra de Pedro, toma pela mão e a febre a deixa imediatamente. Jesus tocando e a febre indo embora. Jesus tocando e a febre pegando o beco. Jesus tocando e o ânimo, a força, o vigor voltando ao corpo da sogra de Pedro. Ela se levanta e vai servir. Isso é uma cura. Isso é uma cura. Um milagre. Agora veja comigo o verso 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Não deixe passar desapercebido esse advérbio de intensidade. Não trouxeram um endemoniado, não trouxeram 2 endemoniados, não trouxeram 3 endemoniados. Trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou quantos? E curou quantos foram curados? Todos. Não é sempre que Jesus cura todos. Houve cidades que Jesus não curou ninguém, porque as cidades eram impenitentes, as cidades eram incrédulas. Houve ocasião, uma multidão apertando ele, mas só uma mulher se beneficiou da cura, porque ela rompeu a multidão até tocar na orla dos seus vestidos. Mas nesse dia, na casa da sogra de Pedro, Jesus começou com a sogra de Pedro e à tarde expulsou os espíritos malignos e curou a todos. Não voltou ninguém com enfermidade ou com doença naquele dia. Nesse dia, Jesus curou a todos os que estavam enfermos. Agora, olhe comigo o verso 17. Mateus diz: sabe por que isso aconteceu? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, 2 pontos, que foi que Isaías disse? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. De onde é que está escrito isso? Isaías 53, 4. A profecia se cumpriu aqui, no capítulo 8 de Mateus. Pergunta de vestibular. Aqui nesse dia, quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, Jesus já tinha sido crucificado? Jesus já tinha ido na cruz? Jesus já tinha sido açoitado? Jesus já tinha morrido e ressuscitado? Não. Jesus está iniciando o seu ministério. Então não foi na cruz que ele levou as nossas enfermidades. O que Isaías estava dizendo é que quando o Messias viesse, ele exerceria um ministério de cura com autoridade sobre as doenças, com condição para dar saúde. Como está escrito mais tarde, que Pedro diz: Jesus Cristo te dá saúde. Isso era uma característica do Messias que havia de vir. Os irmãos lembram de João Batista? João Batista foi um grande profeta. Jesus mesmo disse: dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Mas é interessante, é curioso, mas é natural.
é humano, porque faz parte da nossa fraqueza. Que João Batista, Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. Em João. João é um divisor de águas no oceano da profecia divina. Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. Chegou em João, depois de João, é outra coisa, é outra realidade. Então, João é um personagem, é um divisor de águas, é um personagem muito importante. E é João Batista quem tem o privilégio de ver Jesus caminhando na sua direção, e João faz uma apresentação mais solene da Bíblia. João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí, aqui e agora, diante dos nossos olhos, o Cordeiro de Deus. O que é que ele faz? Ele simplesmente tira o pecado do mundo. É João quem faz essa solene apresentação. Mas depois João é preso. E quando João está preso, João parece que enfrenta uma crise de fé, como todos nós enfrentamos. João parece que balança na firmeza das suas convicções, como todos nós balançamos, hora ou outra. Aí João resolve enviar alguns mensageiros a Jesus com uma pergunta que é muito importante para João Batista. Foi ele quem apresentou Jesus, mas olha a pergunta que ele manda fazer a Jesus. És tu o que havia de vir? Ou nós devemos aguardar outro? Continuamos aguardando? Ou o tempo da espera terminou? É o Senhor mesmo que havia de vir? Eu estou em dúvida, eu preciso saber. Pergunte lá a ele e veja o que é que ele diz. E o que eu acho mais interessante é que Jesus não responde assim, diga a João que tenha vergonha, como é que ontem ele pregou, eis aí o Cordeiro, e hoje ele me manda perguntar uma coisa dessa. Não, porque Jesus conhece a fraqueza da nossa fé. Ele conhece a nossa estrutura, e ele lembra-se que nós somos pó. Mas a resposta de Jesus é muito interessante. Jesus não deixou João sem resposta. Jesus disse, ide e dizei a João. O que é que nós vamos dizer a João? Basta vocês dizerem uma coisa a ele, que os cegos estão enxergando. Olha que notícia de primeira capa nos jornais. Os cegos estão enxergando. Os coxos, os paralíticos estão andando. E está sendo anunciado o evangelho do reino aos pobres. Diga isso e ele vai saber se sou eu ou se ainda tem que esperar. Então, Isaías diz que o Messias exerceria um ministério de cura. Isso aqui não diz que eu tenho imunidade para o resto da vida. Isso aqui não diz que doença nenhuma vai me pegar. Isso aqui não diz que o crente não pode adoecer. Se adoecer porque está em pecado, ou porque não tem fé, ou porque não conhece os seus direitos. Nada disso está escrito aqui. Nem que Jesus levou enfermidade na cruz. Está dito enfermidades e dores. Se cumpriu aonde? Mateus 8, 14 a 17. Durante o ministério de cura de Jesus. Agora, dito isto, no versículo 4 você tem enfermidades e dores. E no versículo 5 você diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. A pergunta é, o verbo sarar aqui é usado comumente para sarar de doença, para sarar de uma ferida, para sarar de chagas. Aí alguém pode dizer, então, isso está dizendo, no verso 4 é enfermidade física, é doença. Jesus curou a sogra de Pedro e curou a todos os enfermos naquele dia, todos os enfermos. E no versículo 5 diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esse sarar aqui refere-se à enfermidade. Amém? Amém não. Amém não. No verso 4 é enfermidade física, é doença e é dor. Mas no verso 5, sarar não se refere à doença, à ferida, à chaga. A não ser aquela ferida que o profeta Isaías trata no capítulo 1, quando ele descreve o pecado de Judá. E ele diz, olhe, o diagnóstico, o raio-x, a ressonância magnética, a ultrassom, o resultado foi o seguinte, desde o alto da cabeça até a planta do pé,
está tudo podre, está tudo estragado, está tudo ferido, porque o pecado é considerado uma doença, uma chaga. A não ser que seja essa doença. Mas agora, para concluir, que a hora já chegou. Primeira epístola de Pedro. Vamos descobrir o que é o sarado. Primeira carta de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Eu acho que eu já disse aqui aos irmãos, quando a gente vai citar livros, volumes duplos do Antigo Testamento, você usa o termo no masculino, primeiro e segundo. Quando é do Velho Testamento, é masculino, primeiro e segundo. Quando são volumes duplos no Novo Testamento, o termo é no feminino, primeira e segunda. Porque os volumes duplos no Antigo Testamento são livros, e livro é masculino. E os volumes duplos no Novo Testamento são cartas ou epístolas, e cartas é feminino. Então, muita gente erra, por exemplo, no livro das crônicas, aí diz assim, primeira as crônicas, nada de primeira, é primeiro crônicas, e segundo crônicas. Sempre quando é do velho, é masculino, primeiro e segundo. Quando é do novo, é feminino, primeira e segunda. Amém? É fácil, é só separar velho, masculino, novo, feminino. Então aqui a pronúncia é 1 Pedro. 1 Pedro, deixa eu ver aqui se é o capítulo 1, versículo... Capítulo 2, muito obrigado, queridos irmãos, exatamente, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 18, vamos pegar o contexto. Agora, antes de fazer a leitura, eu vou passar uma atividade para os irmãos, um exercício de observação. Toda vez que aparecer a palavra pecado, no texto que a gente vai ler, aí você conta, tá? Quando aparecer a primeira ocorrência de pecado, você diz 1. Quando aparecer de novo, você diz 2. Quando aparecer novamente, a igreja diz 3. Amém? Eu vou lendo e quando eu pronunciar a palavra pecado ou uma variante de pecado, pecado, pecando, ofensas, tá? Um sinônimo, aí os irmãos, 1, 2, todo mundo entendeu? Então vamos ver se fica bonito mesmo. Vamos lá, eu vou ler e vocês ficam observando, esperando a ocorrência de qual palavra? Pecado ou sua variante. Versículo 18, 2 e 18 de 1 Pedro. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Verso 20. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Engano é sinônimo de pecado. Então, a terceira ocorrência. Eu vou repetir. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Ponto e vírgula. É uma citação do Antigo Testamento. Isaías 53, 5.
e pelas suas feridas fostes sarados. Agora eu pergunto, é sarado de enfermidade física ou é sarado do pecado? Por que é sarado do pecado e não de doença ou enfermidade física? Porque no contexto anterior você encontra quantas vezes a palavra pecado? 5 vezes. Então Pedro está falando de sarar, mas não de uma ferida, não de uma chaga, não de uma doença qualquer, mas sarar do pecado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As pisaduras de Cristo são remédio para as nossas transgressões e para as nossas iniquidades. Quando alguém disser, quem já viu um homem comedor de feijão e farinha dizer que está salvo e que vai morar no céu, ou todos aqui são pecadores, é verdade, mas aqui estão aqueles que tomaram o remédio que nos sarou. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu disse que ia ler 2 versículos, Isaías 53, 5 é um, o outro seria Isaías 59, o verso 1 que diz: a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido de Deus não está agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades ou as vossas transgressões fazem separação, marcam impedimento entre vós e o vosso Deus. Mas vamos ficar por aqui porque já são 9h14. Eu alcancei o pastor João Batista da Silva quando ele dava oportunidade a alguém, que alguém se estendia muito, falava demais, quando finalmente entregava o microfone, ele chegava e dizia, Pena que disse tudo hoje, da outra vez não tem mais nada para dizer, eu já disse tudo hoje. Então vamos parar por aqui. Pastor José Nildo, muito obrigado, que Deus abençoe os irmãos, Deus nos conceda da sua maravilhosa graça. Não deu para falar tudo sobre a doutrina do pecado, mas deu para a gente iniciar alguma coisa, algum entendimento, né? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Eu lembrei do pastor Raimundo Santana, quem sabe, sabe, né? Glória a Deus, graças a Deus por esta palavra. Outro dia ele vem terminar sobre o pecado, irmão, tá certo? Ficou devendo, né? Então, quando ele vier aqui, já sabe que ele vai falar de pecado. Então, já vamos se ajeitando logo para quando chegar para você não ser pego de surpresa. Mas vamos estar de pé. Faltou o santuário cantar, vocês cantam domingo. Obrigado aos irmãos que estão aqui conosco, Danilo, Deus abençoe, irmã Betânia, por este ensino da palavra do Senhor. Coisa boa é ouvir a palavra de Deus, irmão. Por isso que vocês estão aqui toda quinta-feira, né? Porque a palavra alimenta, a palavra dá vigor, como dizia minha mãe, dá sustância. Eu sempre uso as frases de minha mãe, ela já dorme no Senhor, mas eu sempre uso as frases dela, que é um negócio lá do interior, que tem muita gente que não entende o que se falava quando a gente fala aqui na capital, tem gente que não sabe nem o que é. Outro dia eu falei aqui, falando de paciência, aí mamãe dizia, dá um farnizinho na cabeça, no juízo. Quem sabe o que é farnizinho, irmão? É agonia, mas aí ela dizia, meu filho, é um farnizinho. Amém? Que Deus abençoe, vamos estar orando. Domingo pela manhã, nós temos uma grande escola dominical. Lição número 5. O avivamento. Muito bem, número 6, né? Domingo foi Domingo foi sobre o batismo com o Espírito Santo. O avivamento